30 de novembro de 2024, gente. O Botafogo é campeão da América. Sim, o Botafogo é campeão da América. Dia da libertação do botafoguense. Dia em que o Botafogo finalmente encontra a paz para continuar vivendo. A paz que só um título desse tamanho traria. A paz que vai recuperar a autoestima do botafoguense. A paz que vai reaproximar aquele botafoguense mais distante, mais desconfiado, mais baqueado do dia a dia do clube. A paz que vai fazer muitos pais e filhos voltarem a irem juntos ao campo de futebol. Essa paz o Botafogo precisava. E ela só viria com um título grande e em circunstâncias absolutamente épicas, históricas, inesquecíveis, inacreditáveis. Ela veio com uma das maiores finais de Libertadores de todos os tempos, um dos maiores roteiros que eu já vi. Eu tô narrando jogos de futebol há mais de 20 anos. No rádio, na televisão, na internet. Agora é difícil você dizer exatamente o que é o quê, né? Qual veículo é o quê, o que significa exatamente. Hoje tudo é a mesma coisa. E eu não vi o Botafogo. Eu já vi o Botafogo ter roteiros incríveis, ter vitórias, né, inacreditáveis, que ninguém esperava. Mas na história do Botafogo nada chegou perto disso aí. De dramaticidade, de superação, sabe? De roteiro, de reviravolta, né? De plot twist, como a galera hoje em dia diz. Eu nunca vi nada igual e a Libertadores poucas vezes viu. Eu nunca vi nada igual com o Botafogo. E enquanto o Botafogo não escrevesse uma página como essa, ele não teria essa paz que eu citei no início do vídeo. Mais do que falar sobre o jogo, e a gente pode falar, por exemplo, de como esse Botafogo mentalmente se comportou perdendo um jogador tão importante, num setor tão importante do campo como perdeu aos 30 segundos. Eu posso falar da qualidade técnica de um Luiz Henrique, que foi o diferencial do ano no futebol brasileiro e que aparece para fazer o gol e ele participa da jogada aí numa faixa de campo invertida para fazer o primeiro gol do Botafogo e depois ele sofre o pênalti. Posso falar do Júnior Santos, que fecha o ciclo da Libertadores, um ciclo que ele abriu na pré-Libertadores desde o Aurora e o Red Bull Bragantino, se machucou, ficou fora e voltou para ser o último toque, o último nome do título do Botafogo. Eu posso falar da partida que fez o Vitinho, um jogador tão criticado e que hoje defensivamente cumpriu um papel muito importante. Posso falar da entrada do Marçal, que virou uma terceira opção ao longo da temporada do Botafogo e que fez um trabalho muito difícil de tentar conter os avanços do Hulk. Algumas vezes teve sucesso, outras vezes sofreu muito pela qualidade do Hulk, evidentemente, que foi o jogador que chamou o jogo para ele. Posso falar do Barbosa. Posso falar do Adrielson, que Papai do Céu salvou naquele recuo que poderia ter gerado o gol do Vargas. Posso falar de tanta gente. Posso falar do Marlon Freitas, um leão nessa temporada do Botafogo e na final também. Posso falar de como o Botafogo teve competência para se defender e para passar por um martírio, com o Atlético em cima o tempo todo, com 80% de posse de bola, cruzando bola, levantando, chegando, encurralando, fazendo o jogo ficar em apenas um terço do campo. Posso falar do trabalho do Arthur Jorge. Mas eu quero falar do torcedor do Botafogo. Ele, para mim, é o mais importante de tudo que está acontecendo hoje. Me desculpem se parecer clubista o que eu vou dizer. Me desculpem. Eu peço licença hoje, por favor, me permitam. Sem espumar, assim, sem chilique em rede social. Me dá esse direito, por favor. E não leva a mal o que eu vou dizer, porque eu não quero atacar clube nenhum, nem torcida nenhuma. Eu não quero dizer que as demais torcidas não sofram, não mereçam, não é isso que eu quero dizer. De jeito nenhum. Mas vamos falar aqui entre nós, tá? O botafoguense merecia muito. Ninguém sofreu, e olha que tem muita torcida sofrida e que continua sofrendo. Mas ninguém sofreu mais do que o botafoguense nesses últimos anos. Anos, bons anos, muitos anos. Não tô falando de recorte pequeno, não. Ninguém. Eu não tô falando só de 2023, não. Não tô falando só da derrocada, não tô falando só da pipocada, vai. Beleza, não acho absurdo usar o termo. Tô falando de muito mais. Eu tô falando do quase fim dessa instituição. Antes de virar SAF, o Botafogo estava prestes a fechar as portas.
Eu posso falar dos rebaixamentos. Eu posso falar do primeiro rebaixamento, quando o Botafogo vira o ano de 2002 para 2003 e ele não tem nem 11 jogadores para começar o ano. Eu posso falar do tricampeonato perdido para o Flamengo. Eu posso falar de tanta coisa que o Botafogo... Eu posso falar do ano traumático de 2007, quando perde a liderança do Brasileiro, é eliminado de uma maneira inacreditável pelo River Plate na Sul-Americana. A lista é muito grande. O botafoguense caminhou no deserto durante anos. E o que era difícil nessa caminhada do Botafogo é que ele não olhava a porta de saída desse deserto. O caminho de saída disso. A impressão de que quanto mais ele caminhava, mais ele se enfiava dentro desse deserto. E tudo muda. E tudo muda com uma SAF, tudo muda com um investimento, e tudo muda com o seu grande... o grande cara que resgatou esse clube, que foi o John Textor. E tudo muda com a competência de profissionais que trabalharam muito bem com o orçamento que tinham à disposição. E tudo muda com um grupo de jogadores talentosos e comprometidos e que fizeram a diferença nesse ano. E isso muda o astral do torcedor. O torcedor precisava dessa paz no coração para viver. O botafoguense não merecia. Me desculpe de novo. Pode existir uma dose de clubismo aqui no vídeo, eu peço desculpas. Mas o botafoguense não merecia perder essa final hoje. O botafoguense não merecia passar por isso. O botafoguense não merecia ser atropelado pelo Atlético com um jogador dele expulso aos 30 segundos de jogo, como tudo levava a crer que ia acontecer. Era maldade demais com essa torcida. Tudo tem um limite, né? Até pro cara sofrer, até pra você ver o teu rival sofrer, chega uma hora que você fala, pô, irmão, aí já exagerou um pouquinho. Seria o caso do Botafogo esse ano. O botafoguense não merecia passar por isso. Então, eu fico muito feliz hoje por aqueles pais, como eu, que viram seus filhos sofrerem tanto em 23 e não tem nada que doa mais para um pai do que ver o sofrimento de um filho. E eu fico feliz e aliviado pelos pais e filhos botafoguenses. Eu cheguei a mandar mensagem para o meu filho em 2023 pedindo, meio que me desculpando, de falar, filho, eu não queria que você passasse por isso. Quando eu te levei para o estádio, quando eu te dei a primeira camisa, eu não queria. Até porque os meus mais bonitos abraços, se você pegar 10 dos 10 abraços mais bonitos que eu dei no meu filho até hoje, 8 foram por causa do Botafogo. Foram quando eu levei ele ao Newton Santos, a gente morava no Rio. Vocês sabem, já disse várias vezes como é que é o meu coração clubístico e não queiram entender, é o meu jeito. Eu tenho o Botafogo como time da família, o time do meu avô. E eu tenho o Santos como uma paixão exclusivamente minha, que nasceu de mim, como um cara que se apaixonou pelo rádio de São Paulo, quando descobriu um rádio de ondas curtas, ainda na infância, na virada para a pré-adolescência. Eu já falei 500 vezes dessa história. O meu filho é botafoguense, foi criado no Rio. A minha filha está sendo criada em São Paulo e está crescendo santista. Essa é a minha vida. E cada um com a sua vida. E eu me lembro de como isso doeu em mim, de eu falar, caramba... Grandes abraços que eu dei no meu filho foram por causa do Botafogo. E a lágrima que está escorrendo provavelmente do rosto dele, porque a gente estava distante, né, quando aconteceu em 2023, eu em São Paulo e ele em Minas. Hoje ele mora em Minas, ele vem a São Paulo frequentemente, mas ele estava em Minas naquele período, quando o time perde para o Palmeiras e tem aquela sequência horrorosa de jogos, Vasco, Grêmio, Santos, Coritiba, dá tudo errado. E eu ficava aqui pensando, meu Deus do céu, por que ele está passando por isso? Eu tenho responsabilidade nisso, porque eu o direcionei para esse clube. Eu dei a camisa para ele, eu levei ele para o estádio pela primeira vez para ver um Botafogo e River do Piauí na Copa do Brasil, num jogo com promoção de ingresso, estádio lotado, perrengue para entrar, gente espremido no portão, minha esposa junto, coitada, nem botafoguense ela é, e foi com a gente. Falei, não é possível, ele não merece passar por isso. E o meu maior medo não era que ele não ganhasse em 24, porque eu acho que, né, futebol é um processo, eu lido com isso todo dia e as coisas nunca são automáticas do futebol. O meu medo era ele sentir de novo o gosto de chegar tão perto e não levar. Se esse ano eu tivesse a certeza de que, olha, o seu filho vai ver o Botafogo jogar a final da Libertadores pela primeira vez, mas olha, ele não vai levar no final e ele vai sofrer no final a decepção de ter chegado tão perto de novo. Eu escolheria cair na primeira fase. Eu escolheria cair na pré-Libertadores, para que ele não passasse por isso. Porque é muito... Não é que o torcedor não deva passar. Pô, que isso, Jorge? Tá criando um torcedor mimado, pelo amor de Deus, né? Não dá pra falar isso do botafoguense, né? É porque é muita coisa.
É muito pesado acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Acabou. Acabou. E eu acho que o que fica para o futuro não é só a reaproximação daquele botafoguense mais distante que eu citei, que agora olha e fala, pô, que bom. Mas é pro clube mesmo. Quando o Botafogo tiver uma outra decisão pela frente, seja do Brasileiro, inclusive tem decisão daqui a 4 dias, né? Pode ser campeão daqui a 4 dias do Brasileirão, no Mundial do fim do ano, no Mundial do ano que vem, na Libertadores do ano que vem que ele vai jogar, no Brasileiro do ano que vem, no Carioca. Ele vai olhar para trás e ele vai ter um referencial dele mesmo. Olha só, eu já passei por isso e eu venci, eu triunfei no final. E eu soube triunfar no final. É ter referências de si próprio. O Botafogo terá institucionalmente daqui para frente referências de si próprio. Vai olhar para si e vai ver, caramba, eu fui capaz de fazer isso, eu posso fazer de novo. Toda vez que a gente bate, o fulano já foi campeão, o time tem 3, 4 jogadores que já foram campeões, é por isso. Porque ser campeão te dá esse alívio na hora de decidir, te dá essa confiança na hora de decidir. Te dá esse respeito por parte do adversário na hora de decidir. Galera, não é o clube que pipoca, que nunca ganhou nada, que fracassa todo ano, que não ganha há 30 anos. Porra, é o Botafogo, irmão. Olha o que os caras fizeram na Libertadores. É o Botafogo. É o respeito. É se reencontrar consigo próprio. Ter paz para seguir a sua vida. Parabéns, Botafogo. Parabéns, parabéns, parabéns. Que o Botafogo siga a sua trajetória, que os investimentos continuem, que o botafoguense continue exigente, mas agora você pode descansar um pouquinho, botafoguense, até na arquibancada. E eu te entendo quando você vaiava, quando você exigia, quando você cobrava, quando você resmungava. Eu fiz isso tantas vezes. Eu te entendia totalmente, eu te defendia. Ah, a torcida que vai, que não ajuda, eu te defendia. Só você sabia o que você estava passando. Agora você vai poder descansar um pouquinho. Agora vai deixar de ser um fardo um jogo do Botafogo na sua vida. Vai ser um prazer. Porque a vida te devolveu hoje, nesse 30 de novembro de 2024, um pouco daquilo de tanta dedicação que você deu a esse clube. Tudo aquilo que você deu por esse clube, a vida hoje está te devolvendo. Tá aí, cara. Você se entregou tanto, você se dedicou tanto, você fez tanto. Papai do céu olhou e falou, agora eu vou fazer por você. E ele fez. Comemore. Parabéns. O Botafogo de futebol e regatas é campeão da América. O meu filho é campeão da América. O meu avô é campeão da América. Like do vídeo. Tchau.